Fala, galera do segundo, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre a função seno e a função cosseno, página 98. Em classe número 1, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções dadas por letra A, f de x igual a seno de x, nós já fizemos na aula passada. Nós faremos agora a função b, g de x igual a 2 seno de x. E nós vamos perceber o que esse número 2 fará com o gráfico da função. Nós estamos fazendo os gráficos separadamente, depois eu vou mostrar como eles ficarão juntos, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, atribuir os valores do x. Nós vamos construir uma tabela com os valores do x, vamos encontrar o seno de x e vamos depois multiplicar esse valor por 2. Quais são os valores de x? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Vamos voltar ao nosso ciclo trigonométrico, certo? Que nós usamos na aula passada. Nós sabemos que o raio é unitário, então aqui eu tenho 1, aqui em cima 1, aqui menos 1 e aqui embaixo menos 1 também. E nós temos então pares ordenados. Esse par ordenado que você tem relacionado ao zero é o 1 e o 0. O cosseno é 1, o seno é 0. Aqui em cima, π sobre 2, nós temos o par ordenado 0 e 1. Quer dizer que o cosseno de π sobre 2 é 0, o seno é 1. Aqui, para o π, nós temos menos 1 e 0. Quer dizer que o cosseno de π é menos 1, o seno de π é 0. 3π sobre 2, nós temos o par ordenado 0 e menos 1. O que isso significa? Que o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Quando a gente volta no 2π, o que acontece? É o mesmo par ordenado para o 0. Então, o cosseno e o seno de 0 e 2π são iguais. O cosseno é 1, o seno é 0. Tanto para o 0 quanto para o 2π. Então, vamos preencher aqui a nossa tabela, certo? O seno de 0. Seno de 0 é 0, aqui. O seno de π sobre 2 é 1, está aqui. O seno de π é 0, aqui. O seno de 3π sobre 2, menos 1, aqui. O seno de 2π é 0. Agora, o que nós devemos fazer? A segunda parte da tabela, certo? Por quê? Porque agora nós temos que multiplicar o seno de x por quem? Por 2. O seno de x é 0. 2 vezes 0, 0. Nosso primeiro par ordenado é o x, que é 0, e o resultado da multiplicação, que é 0. Certo? Marcando o primeiro par ordenado aqui, 0 e 0. Prontinho? Agora, quando eu tenho o x valendo π sobre 2, eu fico com 2 vezes o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos um outro par ordenado, que é o π sobre 2 com quem? Com o 2. Então, nós vamos pegar o π sobre 2. Como o π sobre 2 vale aproximadamente 1,57, a posição dele é aqui. Antes do 2, um pouquinho, e depois do 1,5, sobe até quem? Até o 2, o segundo ponto do gráfico. Agora, nós temos o x, que é π. Seno de π é 0. 2 vezes 0, 0. Então, nosso terceiro par ordenado é π e quem? 0. Então, nosso pontinho vai ficar no π. O π está aqui, um pouquinho para frente do 3, porque o π vale 3,14. Marca o seu pontinho aqui. Agora, 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Nosso quarto par ordenado é 3π sobre 2 e menos 2. Então, do 3π sobre 2,
que é 4,71, aqui a posição dele, ó, é entre o 4 e o 5, 4,71 aproximadamente, você desce até o menos 2, marca o pontinho. 2π, o seno de 2π é 0, 2 vezes 0, 0. Então, nosso quinto e último par ordenado, 2π com quem? Com 0. O 2π é 6,28, então essa é a posição dele, ok? E o pontinho fica ali. Agora, nós vamos traçar o gráfico. Vocês, né? O meu já está pronto. Então, ele vai subindo até aqui. Aqui ele vai descendo. E aqui ele sobe de novo. A função seno, essa curva, ela tem um nome, eu já disse, ela é chamada senoide. Será que tem uma diferença entre os gráficos? Vocês já perceberam? Então, vamos voltar à outra página da aula anterior. Prontinho. O que acontece aqui? Observem comigo. O menor valor possível aqui, no eixo y, é menos 1. O maior valor possível aqui, o maior valor possível no eixo y é 1. Por quê? O seno, ele está compreendido, o seno de um ângulo de menos 1 a 1. Então, essa é a função seno. Mas a nossa letra B, ela foi multiplicada por 2. Então, o que aconteceu? Então, nós temos uma variação agora. O seno no eixo y, o que acontece? Ele está variando do menos 2 ao 2, certo? Essa é a mudança que ocorre quando você tem esse número 2 multiplicando aqui. Eu quero dar algumas dicas, alguns nomes. Esse ponto aqui em cima, ele é na curva, ele pode ser chamado de pico. Esse ponto extremo aqui embaixo, ele é o vale, certo? Quando você multiplica o seno por um número e quando você multiplica o cosseno por um número, o que vai acontecer com os picos e com os vales? Pico e vale. Quando você multiplica por 2, por 3, o que será que acontece? Esse valor aumenta, certo? Antes, no exercício passado, ia do menos 1 a 1. Como aqui foi multiplicado por 2, vai do menos 2 ao 2. Esse número aqui, ele é chamado de amplitude, certo? A amplitude, ela vai mostrar a distância entre os picos e os vales. E vai mostrar que isso pode aumentar ou pode diminuir. Aqui, como multiplicou por 2, aumentou, certo? Eu espero que todos tenham entendido. Agora, vamos para a letra C. Vamos lá, galerinha. Continuando, agora a letra C. Na letra C, a função h de x é igual a meio vezes o seno de x. Como eu tenho meio, a amplitude aqui é meio, meio é um número menor que 1. O que vai acontecer? Observem já o gráfico. A amplitude diminuiu. A distância entre os picos e os vales ficou menor, porque você multiplicou por meio. No exercício passado, quando você multiplicou por 2, ela ficou maior. Vamos construir aqui o seno. Os valores do x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Os valores de seno de x eu já expliquei, é só continuar. 0, 1, 0, menos 1 e 0, do círculo trigonométrico. O que nós vamos fazer agora? Meio vezes o seno de x. Meio vezes quem? 0, 0. Primeiro par ordenado, 0 e 0. Agora, o seno de π sobre 2 é 1. Meio vezes 1, meio. Segundo par ordenado, π sobre 2 e meio. O seno de 0 é 0. Meio vezes 0, 0. Nosso terceiro par ordenado, o π e o 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Meio vezes menos 1, menos meio. O nosso quarto par ordenado é 3π sobre 2 e menos meio.
O seno de 2π é zero. Meio vezes zero, zero. E, por último, o nosso quinto par ordenado, 2π e zero. Vamos construir o gráfico? Façam passo a passo. Primeiro par ordenado, o zero e o zero. O π sobre 2 sobe até aqui, meio. Onde fica o meio? Exatamente entre o 0 e o 1 na metade. O menos meio entre o 0 e o menos 1 na metade. Agora, nós vamos marcar o π e o 0, o pontinho ali no π. 3π sobre 2 e menos meio. Do 3π sobre 2 desce até o menos meio, ok? E depois 2π e 0, que é aqui. Nossa senoide fica com esse formato. Ela fica mais achatada. Por quê? Porque a amplitude é meio. Na anterior, ela ficou mais esticada porque ela foi multiplicada por quem? Por 2. Qual é o objetivo agora? Vocês devem, depois de ter construído os 3 gráficos separadamente, colocá-los juntos no mesmo gráfico, lá na página 98. Agora eu vou pegar a apostila e mostrar para vocês como deve ficar. Prontinho. Aqui nós temos os 3 gráficos construídos no mesmo plano cartesiano. Esse primeiro aqui que eu estou passando a caneta é o f de x, igual ao seno de x, que é a letra A, certo? Que a amplitude vai de menos 1 a 1. Na letra B é o g de x, que é 2 vezes o seno de x. É esse que tem a amplitude que vai do 2 ao menos 2. Na letra C, o gráfico h de x, que é o meio vezes seno de x. É esse mais achatadinho, que vai do menos meio ao meio, certo? É interessante que depois vocês construam os 3 aqui, para ter essa ideia da amplitude. Então, quando você multiplica por 2, por 3, por 4 e assim por diante, a distância vai aumentando, ele vai ficando mais esticado. Quando você vai multiplicando por um número fracionário menor que 1, um número fracionário que dá um número decimal menor que 1, essa curva vai ficando mais achatada, certo? Por isso, por enquanto é só. Depois nós vamos voltar com o exercício 2, que é a representação da função cosseno, certo? Então, não se esqueçam, vamos retomar. Multiplicou por 2, por 3, por números maiores que 1, vai acentuar a amplitude, vai ficar com uma amplitude maior. Você multiplica por um número decimal, por um número fracionário menor que 1, a curva fica mais achatada, certo? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Pausa o vídeo, volta, assiste de novo, tá bom? Tchau, tchau.